café tá pronto. Um espaço de acolhimento, afeto, escuta e troca. Bem-vindos, nossos queridos ouvintes. Queria agradecer a presença de vocês aí do outro lado. Continuem nos acompanhando. Indiquem aos amigos, não deixem de nos seguir no Instagram, Spotify, YouTube. Clicar ali no sininho para ele ativar e lembrar dos nossos episódios. E hoje nós temos aqui uma convidada, Jaqueline Greenblatt, fonoaudióloga e também sócia da plataforma Apontando a Língua, que vai contar um pouquinho para a gente sobre 2 temas, né, que fono trabalha. Nós, como professoras, precisamos muito das dicas de fono para manter nossa voz, para hidratar, para não ficar rouca em sala de aula. Nossos colegas professores vão aproveitar as dicas que daqui a pouco a Jaque vai nos trazer. E também muitas dúvidas em relação aos pequenos. Com todo prazer. Muito obrigada. Bem-vinda, Jaque. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Muito legal a oportunidade. Antes de mais nada, você também vai tomar um café com a gente. Obrigada. Pode abrir, né? Claro, a gente vai te servir o café. Que graça. O café inspira, a educação transforma. Café com as profas. Que linda. Adorei. Então, Jaque, acho que primeiro a gente queria dicas pra gente. Para professores. Porque constantemente a gente perde a voz, dá rouquidão, professor dentro de sala de aula fala muito, não é? Esse ano eu fui convidada a ser uma professora especialista. Então eu falo demais, porque cada turma que entra começa, a atenção é muito na voz, a atenção é muito no que eu vou contar. E aí, dependendo do que é o tema, eu vou modular a voz, vai ficar a voz grossa, a voz fina. E chego no final do dia, nossa, eu tô assim, tipo, ai. Acabada, né? Com certeza. Esse tema é muito importante, inclusive, o professor é o público que mais sofre em termos de casuística de problemas vocais. Eu acredito. A voz é um instrumento de trabalho e é o instrumento de trabalho do professor. E ela tinha que ser muito cuidada e tudo começa pela prevenção. O ideal, assim, seria que todos os professores, uma vez na vida, fizessem uma consulta com um fonoaudiólogo para aprender técnicas eficazes para ele, que não são padronizadas, de aquecimento e desaquecimento vocal, para preservar a saúde vocal mesmo. Olha que interessante, né? Tem o aquecimento, a gente já imagina agora tem o desaquecimento. Você tem que pensar que a prega vocal, ela é um músculo. São o que Sim. chamam de cordas vocais, é uma prega muscular, que é muscular, e o músculo tem que se aquecer e desaquecer como qualquer outro músculo da prega vocal. Então, assim, eu posso até ensinar alguns exercícios que podem não ser tão eficazes para todos, mas assim, que para muitos vão melhorar e para alguns vão ser inócuos, por isso que tinha que ser uma avaliação personalizada. Sim, entendi. Mas assim, existem algumas técnicas que a gente pode até falar aqui que podem ajudar coletivamente. Eu acho que eles querem Acho saber. que eles querem. Com certeza. Mas assim, em termos de prevenção, então, aquecimento e desaquecimento, beber muita água Hidratar, e tirar né? esse mito que a gente tem que hidratar as cordas vocais. Tá vendo? Já falei Porque errado, se cair uma gotinha de água na corda vocal, a gente vai ter uma pneumonia, pode até morrer. Nossa. Então, a gente tem que pensar que temos 2 Olha. tubos separados, o aparelho respiratório e o digestivo. A prega vocal não está no digestivo, ela está no respiratório, na laringe, que foi feito inicialmente para respiração, e a fonação é uma função adaptada. Por que beber água, então, é importante se a água vai para o tubo digestivo e não para o respiratório? Porque promove uma hidratação sistêmica do corpo organismo. todo, então, isso é muito lógico. importante para preservar a saúde vocal. Quanto beber de água? Então, assim, nos últimos estudos, para uma pessoa assim, qualquer, o ideal seria 30 ml por quilo. Sim. Então, se uma pessoa pesa 70 quilos, beber 2 litros e 100. Para um professor que usa tanto a voz, essa quantidade tem que ser muito aumentada, porque vocês têm que preservar o instrumento de trabalho de vocês. Sem dúvida. Então, beber água é muito importante, principalmente se estiver exposto a ar-condicionado. Que algumas escolas têm. Que algumas escolas têm, que é bom, mas assim, o ideal é que se tem ar-condicionado,
colocar também um umidificador para melhorar a secura do ambiente. Boa dica. Então, assim, deixar o umidificador sempre na sala. Não sei se isso é viável, eu tô falando o que é o ideal. Sim, nem sempre o ideal é possível, Nem mas sempre é o o ideal que... é possível, viável. Quando a classe é muito grande, pensando num professor do ensino médio, aquelas classes gigantes, Com certeza. o ideal é ter microfone ou um Sim. sistema de amplificação, porque o professor tem que falar para quem está lá atrás ouvir também. E isso, se ele não tiver um excelente treinamento, uma excelente técnica de projeção, ele vai ficar com fadiga, vai se desgastar. Outro cuidado é com relação a vestuário. Então, evitar gargantilhas apertadas e cintos apertados que atrapalham a movimentação do diafragma, músculo da respiração e a própria passagem do som, do ar, ao longo dos nossos alto-falantes naturais, que são os órgãos fonoarticulatórios. Isso que você falou de vestuário. E professora, às vezes na escola, ai, tá doendo a garganta, ai, tô começando a ficar rouca, então elas vêm com cachecol. Isso o cachecol não vai nem melhorar nem piorar. Tá. Assim, às vezes É mais uma sensação quentinha, né? Dá um uma conforto. sensação quentinha. Mas não é eficiente. Não tem base científica nenhuma, mas também não tem nada de errado usar. Tá. Uma coisa que para muitas pessoas pode atrapalhar muito é o salto alto, porque muda o eixo da respiração, do diafragma, então tem que ter um treino para falar com salto. Então, assim, é sempre bom estar com um sapato confortável, uma roupa confortável, nada apertando. No caso de homens, não usar gravata apertada. Isso acho Hoje que em seriam dia, mais os professores. Os professores médios, universitários e mais velhos, A gente usa, é que a gente Ou usa palestrantes. Palestrantes também. É que nós na educação infantil usamos sempre tênis para correr atrás da criançada. Vocês estão super... Mas a gente dá muita atividade fora da sala. Né? Então, é quadra, é gramado, é correr. Então, a gente brinca de roda. Então, a gente está usando a voz em movimento. Em movimento e em ambiente externo, que faz a gente falar mais. Grandes, né? E aí tem que ser impostar a voz mais ainda, porque eu tô ao ar livre. Impostar a voz mais ainda porque está ao ar livre, exatamente. Vários cuidados com relação à voz. Outra coisa, é meio óbvio, mas assim, o cigarro é muito prejudicial ao sistema respiratório, à laringe, à corda vocal. Então, a incidência de problemas vocais, problemas laríngeos, incluindo câncer de laringe, é muito mais frequente em fumantes. E isso também vale para os fumantes passivos. Então, graças a Deus, hoje em dia ninguém fuma em sala de aula. Antigamente, quando eu estudava, se fumava. E os alunos inalavam aquela fumaça. Sala de professores. Eu não sei a experiência de vocês, né? Mas para a gente, na escola que eu trabalhei anteriormente, na escola que eu estou atualmente, o índice de fumantes foi diminuindo muito, graças a Deus, e a escola colocou como regra, não existe nem na sala dos professores, quer fumar é na rua, porque não vai fumar em ambiente fechado, assim como em muitos condomínios, assim como em restaurantes, virou lei, então vai fumar longe. E aí isso fez com que muitos professores até deixassem de fumar, porque se ele está em sala de aula, como é que ele vai fumar na rua? Ou aquele tem, sei lá, um pouquinho de tempo de intervalo para a sala do professor, não dava tempo dele fumar na rua. Então, graças a Deus, isso diminuiu. Isso diminuiu. As leis também estão mais a nosso favor mais nesse severas, sentido. Verdade. Outra coisa, a bebida alcoólica. Então, pode tomar um vinho no fim de semana? Claro que pode, deve, é gostoso, Delícia. faz bem. Mas assim, não beber bebida alcoólica antes de dar aula. Sim, porque não, o álcool... Tem dois problemas aí, né? Não, além das besteiras que pode falar, mas não é isso. O álcool, ele provoca um tipo de uma anestesia local, que faz com que a gente force mais para falar sem perceber. E nessa mesma linha de anestesia estão aquelas balas, sprays que todo mundo acha, tô com um pouquinho de dor, eu tô com um pouquinho rouca, vai dar spray de mel. Aqueles sprays, aquelas balas que dá uma aliviada, mas também dá uma anestesiada e faz a gente falar, e forçar mais, e no dia também? seguinte, já vou chegar lá, e no dia seguinte tá mais cansado para falar porque forçou. Derivados de leite, como chocolate, eles são extremamente variáveis de pessoas para pessoas. Tem gente que pode tomar leite e derivados à vontade antes de falar, que não tem problema, mas para muitas pessoas eles aumentam muito a viscosidade da saliva. Eu tenho isso. Então o que faz? Fica aquele pigarro. É. E isso é extremamente agressivo
para prega vocal. Então, você tem que se conhecer e saber se para você o leite é uma coisa que não ajuda para falar. E aí, se Ou esse é o caso, atrapalha, não, né? não consumir Não leite usar. 6 horas antes de ministrar uma Uau, aula. muito tempo. Sim, para não dar o refluxo. Deixa eu perguntar uma coisa, porque assim, eu vou ser bem sincera, eu em casa, minha filha, nós somos assim, quase que consumidoras desses sprayzinhos, né? Mel, limão, própolis, porque traz mesmo esse conforto. A gente, nossa, dá um alívio quase que de imediato. Não é duradouro, mas ele dá um bom alívio. Tanto que a gente vai e fica ali no sprayzinho direto, Muitas né? vezes, né? Muito. Então, não é que não pode usar esses sprays e balas, mas assim, se não usar eles com a intenção, tô com dor de garganta, um pouco rouca, eu vou pôr, porque isso vai dar uma anestesia e no dia seguinte você vai ficar forçando mais para falar, porque você está com mais alívio. Aí no dia seguinte você sente os efeitos de ter forçado. Agora chegar à noite, tá com dor de garganta, tomar um chazinho com gengibre, nada demais, pode isso... fazer, que é gostoso. Nossa. Acho que Mas faz então bem, não tem muita... a minha garrafinha térmica com meu chazinho de gengibre, mel e limão pra aula. Tudo bem. Se você tiver com Corto. dor de garganta, melhor não, porque vai te mascarar algum problema. E Acho que o melhor é procurar um médico, se você já está com isso dor é uma coisa muito mesmo, importante. né? Dor de garganta e rouquidão por mais de 15 dias, tem que procurar um otorrino. Ah, sim. Então, assim, essa é 15 a dias é até regra. muito, né? Mas, assim, uma rouquidão por mais de 15 dias já pode até ser um sinal de câncer laríngeo. Uau. Mas vamos pensar assim, no que Pode no que ter uma acontece, faringite, laringite. Uma faringite, laringite. É. Então. Eu, ao contrário, dificilmente tenho rouquidão, dificilmente eu perco a voz. Como eu já contei aqui para os nossos ouvintes, a minha primeira formação antes da pedagogia foi artes cênicas. Então, eu aprendi técnicas, né, de impostação de voz, de como colocar a voz. Muito raro eu ficar com problema de voz. Eu fico quando ligo o ar-condicionado. Então, geralmente, a minha briga com a auxiliar de sala, com minha parceira de sala, é ligo o ar, desligo o ar, ligo o ar, desligo o ar, porque para mim, ligou o ar, pega. E aí eu procuro o meu otorrino, porque quando pega a minha garganta, é por causa do ar, e aí já começa a garganta arder, nariz escorrer, já começa uma somatória, e aí já vai virar um resfriado. Todos esses fatores, eles são muito ligados à suscetibilidade individual. Então, tem gente que é muito sensível à mudança de temperatura, eu também sou sensível ao ar-condicionado, tem gente que é muito sensível ao leite, à alimentação muito pesada. Tem muita gente que também aumenta o refluxo com alimentos apimentados. Então, isso é uma dica importante. Se a pessoa tem refluxo, o professor, né, no caso, mais cuidados tem que tomar. Então, não evitar apimentados, evitar alimentos cítricos, evitar as cafeínas. Para quem tem refluxo. Sala dos professores, café tá ali. Evitar dormir logo depois de jantar, esperar 2 horas para isso, para não... Por quê? Porque o refluxo, ele provoca tosse, e fica aquela secreçãozinha subindo, então você ou vai ter pigarro ou tosse, e a tosse é altamente lesiva para a prega vocal. O que faz a prega vocal na tosse? Ela faz isso. Abate, né? Pá, é que nem gritar. Então, assim, tá com tosse, tem que tossir, mas assim, se a gente pode evitar fatores que aumentem a chance de ter tosse, e no caso da impostação de voz, por exemplo, eu tenho dificuldade de impostar a voz, eu falo baixo, e tenho dificuldade, parece que me dói a garganta se eu tenho que gritar ou brigar, para mim é muito difícil, porque eu não consigo. Então, primeiro assim, que a voz, ela reflete totalmente a nossa personalidade, ela é nosso espelho. Então, uma pessoa mais tímida, mais quietinha, tende a falar mais baixo. Uma pessoa super extrovertida, que está acostumada com plateias, fala bem alto. Então, isso tem esse fator que é a psicodinâmica vocal, né? Mas tudo pode ser melhorado. Então, existe um trabalho bem eficaz de técnicas de projeção, de impostação. Então, isso dá para melhorar. Assim como o inverso pode ser verdadeiro. Pessoas que falam alto demais. Somos os opostos. Completamente. Porque você fala alto demais? Eu falo alto, a minha voz, ela é muito poderosa. Potente. Eu fui aprendendo ao longo do tempo e com muito puxão de orelha de coordenação e tudo mais, a baixar o meu tom de voz. Por exemplo, esse tom que eu falo aqui não é o meu tom de voz normal. Meu tom de voz, ele é mais tom alto. acima. E mesmo o tom que ela fala aqui já é mais alto do que o nosso. E mesmo assim, não é o meu tom. Mas o fato dela, por exemplo, ter o tom de voz mais alto prejudica para ela? Está forçando Pode alguma prejudicar. coisa,
pode prejudicar ou não, mas também tem uma coisa assim da imagem que isso está passando para os outros. Será que ela está brava? Será que ela é agressiva? Às vezes passa uma imagem que não é legal, que não é legal né? E que não tem nada a ver com ela, que é uma pessoa doce, afetiva. Agora, uma outra coisa importante é estar sempre com a audiometria em dia, avaliação auditiva, porque uma das causas a gente falar alto demais, além da psicodinâmica, além do modelo, você vai numa casa que todo mundo grita, você grita também, mas uma das causas é o problema auditivo. Então, sempre é bom fazer uma audiometria uma vez a cada 2 anos, para ver se tá... Isso é uma coisa que eu sempre fiz até. Tem uma perda significativa, mas muito antes dessa perda significativa, você já falava. Assim. Isso é uma coisa que, assim, o meu avô dizia... O meu avô dizia que eu tinha um megafone na garganta. Eu ia falar vem de casa como se fosse... Ela não é, mas é como se fosse família italiana. É família italiana. Sim, com certeza. Mas com certeza a perda auditiva assim, ajudou para se instalar esse padrão e você ter dificuldade de ter esse retorno, esse monitoramento. Mas nada é impossível, tudo pode se treinar, sempre está em tempo. A gente vai deixar o seu crédito, os seus contatos e tudo. Vamos procurar, Rose, você procure. Sil, você procure. Vou precisar fazer mesmo, porque é complicado, porque se eu preciso forçar, por exemplo, vou brigar, quando brigar, meus netos falam, vó, você não briga. Realmente, eu falo no mesmo tom de voz. Mas que bom, porque a gente não sabe brigar gritando, a gente pode se aproximar e falar baixo. Me dói aqui. E agora tem uma outra coisa, quando a gente tem uma voz baixa, é um truque, uma técnica que é super válida, é abrir mais a boca para falar, articulação. Então, se eu falar assim com você, e se eu falar assim com você e colocar um decibelímetro, que eu até tenho no meu celular, a intensidade vai ser igual nos dois, em torno de 70 decibéis. Só que se eu falo assim, além de que eu estou criando uma corrente de resistência para minha voz sair... Você faz uma barreira, né, com o lábio. Uma corrente de resistência para a voz viajar ao longo do trato vocal... Quem está lá tem mais dificuldade de entender. Quem nunca teve na vida um professor que falava travado e ninguém entendia? Nervoso. Como dá nervoso isso? Então, assim, abrir a boca crianças, amplifica naturalmente e facilita a inteligibilidade, que a nossa mensagem chegue. Para os atores, a gente fala que tem que articular bem. Um cantor tem que articular bem. Eu nunca prestei atenção. Você faz um movimento até, né? Você sabe que a voz que a gente produz na laringe, a gente produz a voz na expiração. Então, o ar sai dos pulmões, passa pela traqueia, laringe, onde tem 2 pregas minúsculas aqui, paralelas ao solo. O som que sai é o que a gente chama de bzz, laringe. É um som muito baixinho assim. Bzz, similar a um barulho do barbeador. Do barbeador. E esse som é muito baixinho. Aí o que vai acontecer? Ele tem que ser amplificado pelos nossos alto-falantes naturais. Palato, língua, bochechas, boca, todos os órgãos aqui da cavidade. Então, o som da voz é muito baixo mesmo. Então, abrir a boca é super importante para essa ressonância, para essa viagem do som. E eu vejo que meu marido não ouve bem. Ele usa aparelho e tudo, mas assim, ele não entende o que eu falo. Só tem que falar perto, senão ele não entende. Ele fala, você precisa falar mais alto. Tem que olhar, olho no olho. Se aproximar. De longe, abre mais a boca. Uma das técnicas para abrir mais a boca é colocar uma rolha pequena entre os dentes, já que você falou de técnica, e vamos contar de 80 até 100 com a rolha. 80, 81, 82, depois o contrário, de 100 até 80. Essa é uma técnica que não é aquecimento nem desaquecimento, é uma técnica para melhorar a articulação, mas que traz benefícios para a prega vocal, para a fonação. Eu me lembro, meu pai, sem nenhuma técnica, claro, quando eu era criança, mandava pôr o lápis na boca para falar. Isso tem alguma realidade? Então, às vezes até aparece no YouTube umas pessoas que põem lápis, mas é tão complicado você equilibrar o lápis. A rolha é bem mais eficaz e a rolha você pode criar desafios assim de amplitude. Então, começa com uma rolha pequenininha, depois uma maiorzinha, depois uma maior. E depois você tenta assim, fazer o exercício de falar com e sem a rolha. Então, conta até 80, depois tira. Agora, vamos manter aquela articulação bem feita. Uma outra técnica é a sobrearticulação. Ele quer brincar, de falar assim. Ninguém quer alguém que sobrearticule
porque passa uma pessoa pedante, que sabe tudo. Mas legal. como exercício é legal. Sabe o que Não é para bacana? falar assim sempre, né? Vamos ficar aqui A gente, conversando. isso, que nem no filme do Nemo, Procurando Nemo. É verdade. Eu vi na minha plataforma, a gente Não é? brinca, É falar o verdade. baleiês. Baleiês. O baleiês. Né? E é uma... Oi, Dori! Isso, ela fala fala, assim mesmo. procurando Nemo, Ai, é. E aí fica, adoro. né? É bem isso, é articular. A gente usa essa técnica de baleiês para instalar até alguns fonemas, assim. Então, pro R, areia. Boa! Então, já que Olha, eu queria até encerrar um pouquinho essa parte Você dos quer só adultos. um exercício de técnica? Boa! Então, assim, tem bilhões de técnicas, mas eu vou ensinar, assim, duas que se não fizer bem, mal não vai fazer. Tá, Por exemplo, aquela que ótimo. você perguntou para mim da vibração, para mim é a melhor, mas tem gente que não consegue vibrar, vai fazer uma vibração A tensa. gente faz antes do E teatro, aí, né? aí pode ser até prejudicial. Tá. Então, assim, uma técnica que funciona assim, que não tem Vamos que fazer fazer mal, junto aí, hein, vamos gente? trabalhar com os fonemas fricativos sonoros prolongados. Quais são eles? O V, o Z e o J. Então, que depois podemos associar as sílabas vá, vé, Vá. vi, vó, zá, zé, etc., já, jé, etc. E depois até a palavras. Vaca, vândalo, zeca, zelador. E aí por Engraçado. aí vai. é engraçado, né? Professora é um ser, além de tudo, muito intuitivo, né? Muito. Muito intuitivo. Não, vocês são as heroínas. Eu dou aula para um menino não, né? Um jovem. Ele tá dentro do espectro autista e ele nunca conseguiu se alfabetizar. Ele vai fazer 14, ele já tem 14 anos. E eu comecei a alfabetizá-lo com esse tipo de brincadeira, Olha Tá que vendo? legal. né? Porque para ele alguns sons eram difíceis até na própria articulação, e a gente brincou assim. Eu falei assim: olha só, eu falo assim, professor, realmente, eu não sei de onde a gente tira, Mas tira. não sei, mas a gente Tinha tira. esse sentido. E para ele, e é muito engraçado porque para ele foi extremamente benéfico. Então ele fica assim, aí ele fica assim, aí ele fica procurando a palavra com aquele som. Então ele fica vaca, violão. Ah, que legal. Olha Foi que Olha que certeiro. bonitinho, Foi muito, certeiro. muito. Mas não é só intuição, é toda uma experiência de trabalho, sim. de como mãe, como professora, tudo que vocês acumulam de experiência, Com eu certeza. acho tem muita Não, e eu fundamentação. vou contar para vocês que também tem um pouquinho, eu e a Jaque, a gente trabalhou, eu, a Jaque, a Lu, em uma Verdade. outra instituição. E óbvio, né, eu falo assim, que foi... A gente acabava vendo um pouquinho do trabalho da Jaque com as crianças. E talvez eu tenha me apropriado de alguns desses. Com Mas é certeza. experiência, né? A gente vai Experiência, compartilhando. É, Eu aprendi assimilando demais com técnicas. vocês, demais. A gente vai compartilhando. né? foi Assimilando uma- técnicas novas, né? Isso é bom. Eu gostei da ideia da rolha. A rolha é super legal. E outro exercício que é muito legal também é o som nasal, que permite projeção e também uma fonação suave depois. Então, tem várias maneiras de fazer, mas uma das maneiras é isso aqui. Ma. Me. Mi. E aí você até Com a tá mão aqui sentindo para a sentir a vibração. vibração. Mó. Olha! Mo. E depois Nossa, também pode e a associar gente as sente sílabas, vibrar, né? palavras. Você sente vibrar na mão, você sente O vibrar até aqui, que né? assim, Fica né? O som aqui tudo- nasal, por acaso, e os fricativos, eles servem tanto para aquecimento como para desaquecimento. O que muda, assim, é o tempo que vai fazer cada um, a quantidade. E também falando em desaquecimento, uma outra coisa muito importante que isso todos esquecem de fazer é os momentos de repouso vocal. Quanto mais você fala, mais momentos de silêncio absoluto você precisa. Então, assim, Essa é a parte acabou a aula, difícil. os alunos foram para aula de música. Essa Tenta é a ficar parte assim no difícil. celular, lendo quieta e não conversando. Usa esse momento para laringe vai esfriar e não ficar conversando. É muito difícil. É o mais difícil. Mas o corpo pede esses momentos de silêncio. E não adianta cochichar. Quando a gente cochicha, Pior coisa, eu acho, quando tá rouca. Você está cochichar. forçando demais. Então, quando tá rouco, Não é pra não falar. fala ou fala baixinho. Não cochiche. Cochiche você provoca... Você pode até forçar uma fenda anterior Olha, das pregas.
você provoca esforço, laríngeo. O cochicho eu acho que ele é tem muito que muitas vezes antifisiológico. entrar... ele entra numa tanto que ele entra numa brincadeira, né? Mas ele realmente não dá pra Num ser... telefone sem fio, ok. Exato. No telefone. Deixa ele pra esses momentos lúdicos. Lúdicos, mas não isso. como pra assim, vou ficar cochichando hoje, porque eu tô muito rouca. Aí é pior. Você tá Você forçando pra caramba. Aí tá forçando mais, Tá né? forçando mais. O que é interessante, que eu dei risada agora, é porque eu tenho um neto que, às vezes, você dá bronca, eu dou bronca na hora, mas depois eu volto e vou falar de novo. Aí ele fala, vó, você não fala só se de falar demais, você faz palestra cada vez que você vai dar uma bronca. É a verborragia. A gente fala, isso é uma coisa de mulher, né? A gente tende a dar palestra e falar pelos cotovelos. Você entendeu? Já que eu queria agora partir um pouco pro lado da infantil, criança, né? tá. Como professores, tem várias coisas que nos chamam a atenção no dia a dia, em sala. No caso, eu tenho crianças pequeninas, né, na faixa de 2 anos, 1 ano e meio. Então, tem muitas questões. Eu lembro que nem a Rose aqui citou, né? Você, na época, fazia uma avaliação, observava as crianças. Tem escolas que ainda procuram e trazem a fono para dentro da escola e fazem avaliações. Tem escolas que, infelizmente, não mais. Mas, assim, quando o pai deve levar numa fono, né? Então, assim, quais seriam os sinais de alerta? Ter uma idade, né, apropriada para você. Porque tem aquela coisa que, assim, a criança fala errado, a criança fala que nem um cebolinho, ai, que fofinho, ele fala, não sei o quê. Eu tinha aluno que não era nem o R pelo L, mas, sei lá, palavras erradas, ou omissões de letras. E aí, muitos pais imitam porque acham bonitinho, ao invés de falar o correto na frente da criança. E aí aquilo vai persistindo, porque você tem um reforço de que é fofinho. E uma coisa que nos aflige muito, assim, criança que baba muito. A gente sabe que tem crianças pequenas que sim, tem o padrão até quando é considerado normal essa baba, ou aquela projeção. A criança fica assim... Tá. Quase pode ser não sei, né? se é o uso da chupeta ou não. Então, o que você quer que fale primeiro? Da chupeta, da baba? Vamos pela fala. Tá. Assim, cada fonema tem a época esperada no desenvolvimento normal para ser adquirido. Então, por exemplo, o R é um que aos 4 anos, mesmo a literatura sobre isso não há consenso. Então, um dos testes de avaliação de fono considera que o R, tá tudo bem não produzir o R adequadamente até 6, mas eu sigo os autores que consideram a idade de 4 anos. Tá. Os pais não têm que saber a ordem de cada fonema, nem os professores. Isso aqui é uma coisa muito da nossa formação. Da sua expertise. Assim, sempre que há suspeita de que a fala está com muita troca, faz uma avaliação e o profissional vai te dizer se está adequado ou não. Uma outra coisa, se a criança está trocando muito, eu quero a blusa preta, e os pais, uma dica que eu dou assim, sempre devolvam o padrão certo e mais alto. Blusa preta, eu vou pegar. Porque às vezes eles dão um retorno 3, 4 vezes e a criança começa a falar certo. Percebe, né? Porque percebe. A gente fala que a criança é muito esperta. Então, cuidar dessa questão do modelo. Não rebatizar as coisas, então chupeta não é TT, mamadeira não é dadá. Isso. Eles adoram essas coisas, assim, nomeie certo, evitem diminutivos, porque para a criança é muito mais fácil discriminar as palavras como elas são, bola, casa, do que bolinha, blusinha, casinha, tudo rima, tudo termina em in, as palavras ficam mais figurativas. Então, assim, falar certo já é um bom caminho de prevenção e devolver o padrão certo. Você devolve sempre, continua. A supeta, o sapel, a Murasaki. Aí já está trocando, já né? Já está trocando. E está usando, de repente, nesse exemplo que você deu, você trocou o chupeta por supeta, que é uma substituição bem comum. Bem comum. É o processo de frontalização de palatal que a gente chama. Até vamos para o lado pedagógico, né? Quando a gente tem a mania de você colocar tudo muito no diminutivo, muitas vezes você manda para uma informação errônea até, né? Que aquilo é pouco, aquilo é menos. Isso também é pequenininho. Então, você é pequenininho, pega a bolinha, vamos pra casinha. Então, você dá um... então, tom que tem os acaba dois lados aí. É verdade. Parece que não quer deixar a criança crescer. Tá assim, na dúvida da fala, procura um profissional para avaliação.
Sim. E também uma coisa assim de bom senso assim de professores e das pessoas que estão lidando com a criança é ver o impacto daquela troca na inteligibilidade de fala. Então, se a Sim. criança fala só é o R pelo L, então ela fala, fui na praia, vi a praia. sereia, você entende, mas às vezes assim as trocas são tantas que os outros não entendem entendem. Então, isso é É um isso alerta. super um red flag para procurar um profissional. Eu acho que esse lado social da criança, quando ele começa a interferir, eu acho que é um sinalizador perfeito, né? Perfeito. Muitos pais, às vezes, a gente acaba chamando, porque em casa é como se o pai Entende apertou ali tudo. a tecla SAP, né? O pai entende tudo do que aquela verdade. criança fala. Mas é o que o pai está a babá- acostumado. Exatamente. E às vezes nós, professores, passamos também a entender tudo. Agora, Mas tem quando que ver as que os alunos Os crianças outros amigos não. É Isso. não entendem, isso vai gerar um outro transtorno para essa criança. Com certeza. Então, é hora Na que você fala assim, sociabilidade, opa, né? vamos verificar isso, porque os amigos começam, vão tirar sarro, aí ele não sabe, aí ele é nenê, e isso para a criança não é bacana. Então, é uma hora que realmente a gente tem Eu já tive início de ano que eu peguei a turma que estava vindo, né? Então, assim, as crianças já estavam acostumadas, trocaram de professor, e aí tinha aquele aluno que fazia muita omissão de letras, ou trocava muito. Fala de novo, ou fala um pouco devagar, não entendi. E aí vinha alguém e falava assim: ele falou isso, porque era aquele aluno que já estava com ele, já acostumou, o tradutor. Já. Todo amigo tem um amigo Tem um tradutor, toda criança. E uma Isso. coisa que é importante na primeira infância, assim, na época de educação infantil, é fazer uma audiometria uma vez por ano. Por quê? Existe as Tem uma otites- idade a partir de alguma idade ou não? Ideal a partir de 3. Tá. Porque, assim, às vezes até mais cedo quando tem suspeita. Mas é Sim. que com 3 é mais fácil de condicionar a criança para responder certo no exame. Existe um tipo de otite muito comum que são as otites silentes, que não causam dor. E aí, isso pode causar mínima perda auditiva, que para nós adultos não faz menor diferença, mas uma mínima perda auditiva pode fazer com que ela escute igual praia e praia. Então, isso atrapalha toda a organização dela, do processamento auditivo para a fala. Então, é bom sempre fazer uma audiometria para estar tudo em dia, para saber O meu filho, que não está ele tendo teve, nada de perda auditiva, que é mais comum do que a gente pensa. O meu filho, com 2 anos, ele teve muitas otites, assim, de repetição. Recorrente. Atrapalha muito no desenvolvimento da E fala. aí, o que aconteceu, a gente acompanhava com o torrinho todo. Quando chegou nos 4 anos, percebemos que já tinha acompanhamento médico, tudo, tinha uma deficiência já de audição, e ele colocou aquele tubinho. Tubinho de ventilação, Coisa, né? que é ótimo. Se E a hoje em gente dia não os tivesse tubinhos... percebido, isso ia se prolongar. Depois ele fez fono, fez tudo direitinho. Porque ele falava meio anasalado. Anasalado. Por causa A boa disso. notícia é que a maioria das otites causam perdas auditivas tratáveis. Então fica bom. E a própria audiometria acaba fazendo com que se descubra alguma otite, porque quando dá uma perda muito pequena, a principal causa é otite. Aí vai pro otorrino, vê o que é, trata e resolve. Às vezes tem que resolver com o tubo de ventilação, que é maravilhoso, porque ele drena tudo e há 40 o ouvido anos, passa a funcionar. era complicado, a gente tinha medo de fazer Sim, isso. hoje em dia é uma cirurgia muito comum. Eu demorei, eu e meu marido, a gente ficou com medo que fosse mexer, demoramos um pouco, aí quando eles tinham quase 4 anos, o médico falou, se você não fizer, seu filho vai ficar surdo. Assim, não era o caso, mas assim, eu falei, tá bom, então faça. Hoje em dia as cirurgias de tubo são muito simples, lógico, cirurgia é cirurgia, e hoje em dia tem muitos tipos de tubo. Tubo de curta duração, tubo de média duração, Ele tubo ficou que vai 2 cair. anos, Aí durante anos um ano, também. quase 2 Mas Você anos. aquilo usou que tubo? for benéfico, né, para a criança é importante. E ele ouve bem hoje. Então, assim, isso com relação à fala. E outra coisa é ficar atento às gagueiras. Então, assim, até não muito tempo atrás, acreditava-se que existia a disfluência fisiológica. Então, se a criança gaguejava até 3 anos, isso era porque ela era muito inteligente, a fala não acompanhava o pensamento, e tinha aquele gap de organização entre o desenvolvimento de fala e o processamento, e se deixava acreditando que a gagueira ia passar sozinha. Realmente, em muitos casos, isso acontece. Mas não é em todos. Não podemos correr esse risco. Hoje em dia já sabe que tem gagueiras que já aparecem desde pequenininho. Então, começou a gaguejar muito, que não está sendo uma coisa transitória, continua aquelas hesitações, prolongamentos, repetições,
busque um fonoaudiólogo especialista em fluência. Isso é uma outra coisa importante. Já que Os fonoaudiólogos são muito especializados. Eu não sou especialista em fluência. Felizmente, tenho vários colegas que são. Minhas áreas de atuação são voz e motricidade orofacial. Mas é muito importante, porque quanto mais cedo o diagnóstico de uma gagueira for feito, muito melhor o prognóstico e o Isso resultado. é uma dica sensacional, porque eu já vi muitas escolas, quando os pais trazem essa preocupação, ter exatamente este tipo de resposta. Ah, espera, ele é pequeno ainda, pode ser que seja o cérebro que está pensando rápido demais e a fala não acompanha. Pode ser. Você tem que investigar, né? Mas, exatamente, eu acho que a investigação aqui é tudo. E a baba? Agora, só para finalizar isso, pior que pais, eu vejo fonoaudiólogos fazer isso. A mãe procura o fonoaudiólogo que o filho está gaguejando. Vamos esperar dar 3 anos para ver se isso não é fisiológico e passa? Então, não custa investigar, né? Isso, mas quer aí, dizer, manda para o especialista. Onde tem fumaça, pode ter fogo, né? Exato. Sim. Quando eu falava para algum pai, né? Olha, tá trocando muito, ou tá omitindo muito, ou tá gaguejando. Cuidado na frente da criança para falar. Vai, fala rápido. Fala, você já falou isso. Não sei o quê. Eu tenho uma aluna que às vezes quer falar do irmão. E aí ela fala, meu irmão. Atropela a criança. Eu já entendi o meu irmão, mas eu não vou falar para ela, tá, e aí? Não interromper, não mostrar ansiedade para a criança quando ela fala, se ter paciência de ouvir, por mais que esteja cansando, ajuda ela. Se é uma criança que está gaguejando, você não precisa chegar para ela e falar, me conta como é que foi seu fim de semana, porque isso aqui é uma gama enorme, né? Ela tem que organizar. Você pergunta, como é que você ajuda numa roda de conversa? Você foi na Hebraica esse fim de semana? Você foi na piscina? Visitou a vovó? Não resposta só de sim ou não, mas mais direcionadas. O que você gostou? Você foi no teatro? De comer? O que você assistiu? Exatamente. Coisas mais... Coisas que exigem uma resposta mais curta para ela ter menos amostra para ficar fazendo essas hesitações, prolongamentos e repetições que tanto truncam a fala. Isso é uma coisa importante. Às vezes é assim... mas isso de pedir, respira antes de falar... Pode, eu tô te ouvindo, calma, esse já mais ansiedade e passa uma mensagem que, tipo, tua fala tá me irritando, né? Por mais que... Não, é verdade, passa. A gente tem que ter essa paciência, né? Tem que ter essa paciência. E não custa nada, que nem você falou. Se a gente pode alertar o pai, no máximo, mas você acha que eu tenho que levar? Ele tem problema? Eu falo, eu não sou eu a especialista. Não é problema. Não é problema. Vamos ver se tá tudo ok. E no máximo ele vai te passar um ou outro exercício, às vezes uma orientação. Às vezes é um canudo. Alguma coisa que às vezes dá para fazer em casa, né? Olha, em vez de ele tomar no copo, deixa tomar no canudo. Existem algumas coisas que só vocês vão poder dizer. São exercícios que a criança vai passar e vai melhorar. Agora vamos à baba, a chupeta. Bom, chupeta é um assunto muito polêmico, porque você vai perguntar para 100 fonoaudiólogos, 100 vão responder uma coisa diferente. Mas eu vou contar a minha experiência de quem é formada há quase 35 anos. Eu sou super a favor da chupeta até 18 meses de idade, porque essa sucção não nutritiva acalma, traz um prazer e, principalmente, evita o dedo, que é muito mais difícil de tirar. A chupeta você joga fora, você negocia, o dedo, você vai no zoológico, dá para o elefante, troca por um copo super legal. O dedo já é bem mais complicado e os estragos do dedo na arcada dentária, em todo esse sistema estomatognático, é muito maior do que o estrago da chupeta. Então, a chupeta, até 18 meses, está tudo bem. Até 18 meses, tá até 18 meses, é um ano e meio. Isso é importante. Não é para usar chupeta até 4 anos, porque aí já vai atrapalhar, vai causar uma mordida aberta. Dentária, isso. Outra coisa, a criança tem esses dentinhos, esses músculos para mastigar. Então, não ficar dando comida assim muito pastosa, amassa tudo assim. Incentivá-la a mastigar mesmo, dar cenoura crua, pedaços de maçã, porque os órgãos que ela mastiga são os mesmos que ela fala. E as hipotonias, falta de mastigação, causam essa baba, essa projeção, essa baba. Todo músculo tem que ser trabalhado. Todo músculo tem que ser trabalhado. Então, agora, você está falando no caso da ansiedade, né, da criança. E os adolescentes hoje, não sei se cabe aqui, mas eu penso que eles falam tão rápido. Isso é outro departamento. Eles se atropelam na fala. Porque eu não consigo acompanhar. Depois a gente fala do adolescente. Mas assim, então, a chupeta é mamadeira. Mamadeira
por pouquíssimo tempo, depois passe para o copo, porque a Ótimo, mamadeira ela é. também prejudica o desenvolvimento de arcada, das estruturas fonoarticulatórias e, pior ainda, se a criança toma Toma mamadeira deitada. deitada. Por quê? Pega o ouvido. Primeiro, muitas porque a vezes. tuba auditiva da criança ela é curta, Otite. pode ir leite para o ouvido e Uhum. causar a otite silente. Segundo, que a gente tem um reflexo que, para se proteger daquele jato de leite, a gente leva a língua para frente. Então, isso pode ser uma das causas daquela Dessa- língua projetada, daquele interessante. ceceio. Fora que, do ponto de vista de higiene, tomar o leite e dormir, assim, é sempre bom Péssimo. higienizar o dente. Então, se vai dar mamadeira, se a criança é pequena, que pelo menos recline 45 graus para ficar mais... Até Para pra não ir não dar leite mesmo pro do ouvido, ouvido, para né? não ir pro ouvido. Aí a gente sabe Quais de são as bastante causas criança. dessa baba, dessa hipotonia? Então, assim, falta de mastigação, mamadeira e chupeta prolongados, Tá. outros hábitos deletérios, como criança que está dedo. sempre com coisa na boca, chupa-dedo. As respirações orais, aí, então, criança que respira pela boca, assim, uma hipertrofia de adenoide, de amígdala, respirou pela boca, tem que fazer uma avaliação com otorrino. A partir tá- de que idade seria, tudo bem, tá babando? Então, quando é bebezinho, às vezes, mas assim, mesmo quando baba muito, aquela criança que está sempre de babador Molhado. encharcado, que tem que trocar, isso merece uma avaliação com otorrino, porque provavelmente ela tem uma adenoide aumentado, provavelmente é uma criança que ronca muito, isso tem que ser perguntado numa entrevista. Existe caso assim de muita obstrução nasal, e aí a e até criança pra opera quem- adenoide, Pronto, melhora outra melhora vida. Sim, o paladar, ela começa a sentir cheiros, assim, é incrível. Olha, eu posso até dar o meu depoimento. Na minha família, né? Vários dos meus sobrinhos aconteceu esse caso. E é uma operação tão E simples. fica outra tão qualidade de simples. vida depois. Muda. A criança fica mais feliz. Claro que tem que ser muito bem indicada a cirurgia. Sim, lógico. Mas assim, bebê que baba demais, precisa ir no otorrino. Criança com chupeta vai babar. Assim. Sim. Então na escola não precisa de chupeta, né? Mas aquela criança fica o dia inteiro com chupeta na boca, isso aqui. Até para falar com aquela coisa na boca. Não dá. Tira a chupeta. Então- Não custa, né? Então, Tira a chupetinha pra falar. A criança tira a chupeta, fala e pode botar de volta, né? Mas você já vai incentivando essa Eu criança logo... que tem coisas que a chupeta não dá pra fazer com a chupeta. Eu, em sala de aula, embora eles são pequeninos, a minha turma é de 2, 3 anos. são pequenos. Mas tem criança que chega de chupeta. Chupeta. Uma das primeiras coisas que eu faço a gente vai guardar a chupeta, você tá na escola, a gente vai conversar com o amiguinho, a chupeta te atrapalha, a chupeta atrapalha para tomar o lanche, vamos guardar aqui. Você não vai dormir agora, porque Isso. tem que ter um momento da soneca, é ok, mas você não vai dormir agora. Então, a gente vai fazendo pequenos combinados. Claro, no comecinho, vai numa adaptação escolar. É não sei o quê. diferente. Aí ela serve como o acalento, um aconchego e tal. Mas forte. eu evito 99,9% que você de puder. dar. Isso que você falou é uma coisa Né? muito importante. Se a criança vai ter entre 2 e 3 e é muito apegada à chupeta, aí nasceu o irmãozinho, a mãe acha que na hora de tirar, que tem outras coisas envolvidas. Então, pelo menos que condicione a criança a usar a chupeta só para dormir. Então, acordou, dá chupeta para guardar. Quando você for dormir, a gente põe de novo. Outra coisa é não deixar aquele monte de chupetas ao alcance no berço. Aqueles prendedores com um monte de... Tipo, a mãe não quer ser incomodada no meio da noite, ela deixa um monte ao alcance. Põe uma chupeta, caiu, ele vai continuar dormindo Não, sem. eu já tive criança que vinha com esse prendedor e a chupeta pendurada. E aí não, vamos guardar? E aí a chupeta pendurada Suja. brinca e tá arrastando Arrastando no no chão. chão, E aquele negócio no tanque de areia não dá. Não dá. Então, assim, pelo menos condicionar a dormir. Acordou, dá chupeta. Isso. E elas lidam melhor com o ato de largar a chupeta do que os Sem pais fantasiam. dúvida, Eles acham que ela vai sem ficar assim, dúvida. péssima, que por um mês vai ficar chorando. Não, e até fica primeira- às vezes, a né, primeira já semana que é até difícil, fica, mas depois- quando você tem certeza da necessidade que aquilo vai fazer bem pro seu filho, a gente teve um exemplo aqui que foi bárbaro de uma profissional, que ela virou e falou assim: seu filho tá com uma faca, você vai deixar? O que você vai fazer? Não. Quer dizer, você vê a necessidade daquilo, então você tem uma firmeza, você tem uma certeza de Que é pro qual bem, é a né? sua posição em frente a isso. É a mesma coisa, quando você fala para o seu filho, agora a chupeta não, nós vamos deixar a chupeta só para a hora de dormir, ou a mamadeira só para a hora que acordar. Quando você tem certeza e você coloca isso
como um Pra posicionamento, criança, exatamente. A criança entende isso. Ela pode até chorar, porque ela vai tentar. A criança vai tentar sempre barganhar com os pais, com o adulto. Às vezes, para o pai é mais fácil ceder, né? Mas Exato. que nem Não, já que está é falando, cômodo, vai né? prejudicar, né? Exato. Você sabe que aquilo vai fazer mal pro seu filho. Ai, quanto tempo mais ele vai ficar com a chupeta? Mais um ano? Não vai virar adulto. Mas você sabe que aquilo vai ter uma Prejuízos. sequela, vai ter um prejuízo. Então, por que não? É o que a gente fala sempre aqui, já que o pai e a mãe, ele tem que estar seguro do limite. que é o necessário para o seu filho, o que o seu filho precisa. E quando você tem essa segurança, eu acho que tudo fica muito mais fácil de E conduzir. aí, só mais duas coisas com relação à mamadeira e à chupeta. Primeiro, assim, a chupeta se vai usar que seja ortodôntica. Sim, E a mamadeira também que o tem um bico, tamanho, né? o bico, e que tem um tamanho de furo adequado. Então, às vezes a mãe fala assim, o bico da mamadeira é ortodôntico. Fala, que legal. Aí você pede para ver, tá cortado com tesoura. Porque a Uma mãe quer que mamadeira- tome rápido, né? porque quer que tome tudo. Então, assim, Seja mais a rápido, mamadeira, mais quando a gente fácil. reclina ela tem que gotejar, nem sair um jorro, nem tá tão dura que aí o esforço que vai fazer para mamar vai ser assim, Cansativo vai e ser parei. cansativo É. e interromper. E tendo essa baba, tendo essa hipotonia, foi no otorrino, não tem nada, é só uma questão assim de hipotonia mesmo. Realmente, assim, vale a pena fazer exercícios de fono, mas assim, enquanto não se vai, tem coisas que as mães, que os pais podem fazer, assim. Então, primeiro, gradativamente, aumentar a consistência dos alimentos para Sim. fazer mastigar. Uso de canudos diversos para estimular Forçar, aqui. né? E criança curte aqueles canudos cheios de voltinha Sim. que vendem em materiais de festa. Existem Fica assim, algumas divertido. coisas. Fica divertido. Até a bolinha de sabão. Assim, desde que não seja aquela de botãozinho, né? Que exige o Ai, você não Aí tá não tem exercício soltando. nenhum. Tem várias assim brincadeiras lúdicas envolvendo sopro e sucção que podem ajudar. Você pega uma bacia, coloca água, um pouco de gelatina para o líquido ficar colorido Muito e ficar legal. soprando com o canudo. E vai fazer a Fazer isso, borbulha, fazer a né? borbulha. Fazia com a minha filha. Então, assim, tudo que envolver sopro e canudo, aqueles cachimbinhos com bolinha, o que eu não gosto? Eu não detesto apito, coisa que faz barulho, mas isso é porque, para mim, causa desconforto. A mensagem que tem que deixar assim, tá cismado, não fica achando, procura um profissional. Tem a orientação e correta, tudo que a né? gente investiga mais cedo, se trata mais cedo, Você resolve mais cedo. resolve mais cedo. E a última coisa também, quando a criança não fala nada, aquela criança de 2 anos que não fala. Ou vai ter gente que vai causar pânico, ele tá surdo, agora todo mundo é TEA, ou tem alguma coisa. Ou a natureza vai se encarregar, Na dúvida, vai investigar. Sim. Tem o fonoaudiólogo profissional para dizer se tá tudo bem, ele não. Se ele tem tá, uma pulguinha se tem atrás uma da pulguinha. orelha, vai, né? Não Procura. custa nada. Você tem uma lesão Com de pele, certeza. você não vai ficar imaginando, você vai procurar um dermatologista. Você não- Exato. Então, aqui é a mesma coisa com a linguagem, É melhor com a fala. pecar pelo excesso, Pecar pelo né? excesso. Eu sou desse time, Com certeza. dos time das Os que pecam por problemas, né? excesso. Jaque, foi um prazer Foi enorme, uma delícia, super gostoso. muito bom, muito Só gostoso. um instante que ficou o uma café é pergunta. maravilhoso. Ficou uma pergunta no Ficou ar. do adolescente. Que ela do fez. adolescente. Os adolescentes Desculpa. hoje estão Não, tão os adolescentes acelerados. hoje em dia, por causa É. desses TikToks, não sabem mais falar. Eles falam a língua do tipo. Eu tinha uma menina no passado que eu fiquei gravando ela, ela tipo, falou, só fala o tipo. Eu falei, tô tentando te falar e você não Você percebe. imagina eu que sou professora de E a redação? velocidade de... não, é tipo, É a velocidade tipo. da fala. da A velocidade. E velocidade é um parâmetro que dá para se trabalhar. E eles abreviam muito. Abreviam, Fora, Assim, é fora muito- expressões mas que a eles minha trazem que questão é- trazem. Você chama atenção, interrompe ou vai buscar algum tipo de ajuda? É isso que eu queria saber. Então, eu tô com 2 adolescentes que falam muito rápido e que os pais falam que não entendem o que eles falam. Quando busca ajuda é ótimo. Mas, assim, vale uma conversa, assim, vale a pena, assim, gravar e falar, gente, olha você... Se ouçam. É uma ideia cada 10 legal. palavras, ponto 7 dois são ali. tipo. Né? Tá ali no ponto 2. Mas eu faço isso. Mas eu faço isso. gostei muito dessa ideia de gravar para e perceber. mostrar. Porque ainda eles colocam naquele 1.5, né? Eu Num sei- ponto, não, aí no não, ponto tudo dois, no ponto dois, 2. Eu não consigo É. entender nada. Ela dá um recado pra mim, eu falo, pode repetir que eu não entendi nada que você falou. Isso aí, não, e o pior é que os que têm a velocidade 2 naturalmente tem o botão, Então, né? eu acho que ela tem, viu? Então tem um lado, e às vezes assim, isso aqui é erroneamente
erradamente interpretado como uma inteligência tão grande que faz você pensar rápido demais e falar, não é, mas assim, é um hábito, saber adequar É a um treino, velocidade, né? É um treino. a Também é mensagem para ficar inteligência. clara, também é inteligência, Também é também é uma maturidade. inteligência. É um Assim treino, como né? você. E se você fala rápido, você não consegue articular direito também, então fica aquela questão da articulação, que eu já falei na parte da voz. E se exato. você é inteligente, você tem que ser inteligente para se perceber. fazer entender. Exatamente. Exato, né? Pra Eu se fazer precisei entender. ser inteligente para baixar o meu tom de voz, Eu talvez tenho a que Sil para impostar mais. Mas é isso. Foi um prazer enorme, Muito bom. como eu já estava Prazer dizendo. enorme, muito obrigada, uma delícia o café, amei a caneca, uma graça, vou usar, vou colocar no consultório para enfeitar, muito fofa. Que bom. Sucesso, Eu sou a gente. Rosi. Eu sou a Lu. Eu sou a Sil. Eu sou a Jaque. Café com as profas. Café com as profas.